Atos 25. Nós vamos observar aqui nesse capítulo como que Deus ele continua trabalhando e dirigindo os bastidores aqui dessa história. Aqui em Atos 25, ele vai começar, na verdade, de uma forma bem forte politicamente. Mas por trás dessa política existe algo muito maior acontecendo. Paulo continua preso, já se passaram cerca de 2 anos desde que ele foi levado para Cesareia, ou seja, 2 anos esperando, 2 anos sem liberdade, de repente até mesmo vendo a promessa de Deus parecer distante diante dele. Mas eu acho interessante a gente parar aqui um momento nessa parte, porque muitas vezes a gente imagina que a nossa fé é feita apenas de momentos bons, de milagres, portas abertas, respostas rápidas, mas existem certos períodos na nossa vida em que Deus ele começa a trabalhar justamente aí, através da nossa espera. E sinceramente, às vezes, esperar, eu percebo que exige muito mais fé do que agir. Nesse contexto aqui desse capítulo, nós vemos essa espera acontecendo e a história entra com um novo governador aqui que assume essa província. O nome dele é Festo. Poucos dias depois dele chegar no cargo, ele vai até Jerusalém para conhecer os líderes ali da região. Mas quase imediatamente um assunto antigo aparece sobre Paulo. E aí os principais sacerdotes e líderes judeus voltam a apresentar acusações contra ele, e isso chama atenção porque 2 anos já haviam se passado, mas a oposição contra Paulo continua viva. Eles realmente continuam insistindo naquilo que eles estavam tentando provar, continuam pressionando. E aí eles fazem então um pedido para Festo. Eles querem que Paulo, na verdade, seja transferido para Jerusalém. Mas Lucas, ele nos revela que, na verdade, eles não dizem isso publicamente. Porque enquanto eles estavam pedindo a transferência, eles estavam planejando matar Paulo no caminho. E é impressionante como que, na verdade, Atos mostra isso repetidamente. Para mim, o problema é que já não era mais uma busca sincera pela verdade, porque eles já tinham tomado a sua decisão. Agora eles estavam procurando uma maneira de eliminar quem estava anunciando aquilo que eles não queriam ouvir. Mas Festo, ele responde que Paulo ia ficar em Cesareia. Então, os acusadores, eles descem até lá para apresentar, suas acusações formalmente, e aí chega o dia da audiência. Quem já passou por questão de corte, questão de ação, dentro de coisas assim, de advogados, a gente sabe bem como é que é tenso os dias de audiência. Então, os líderes, eles apresentam muitas acusações super graves contra Paulo, mas Lucas aqui faz uma observação importante. Eles não conseguiam provar nenhuma delas. E aí, mais uma vez, nós vemos um padrão que acompanha, na verdade, está vindo, acompanhando os últimos capítulos de Atos. Muitas acusações e poucas evidências, poucas provas. E talvez exista uma aplicação importante aqui. Porque nem toda acusação significa culpa. Nem toda crítica significa que nós realmente estamos errados. Às vezes as pessoas podem acusar e falar muito, mas Deus continua conhecendo a verdade. E aí Paulo responde de uma forma muito simples, mas firme. Ele declara que ele não pecou contra a lei dos judeus, nem mesmo contra o templo, contra César. Ou seja, ele estava dizendo que ele não era o culpado das acusações que estavam fazendo. Mas Festo se encontra ali numa posição difícil, porque ele quer manter uma boa relação com os líderes. E aí ele pergunta a Paulo se ele estaria disposto a ser julgado em Jerusalém. E aqui acontece um dos momentos mais importantes, na verdade, do capítulo, porque Paulo diz para apelar que ele queria apelar para César. Ou seja, aquilo, na verdade, não era só uma simples frase, era um direito legal garantido para os cidadãos romanos. Então, quando acreditavam que não receberiam um julgamento justo, uma pessoa que era um cidadão romano, eles podiam legalmente apelar diretamente para o imperador. E eu gostei demais aqui dessa cena, porque Paulo, ele continua confiando em Deus. Mas nós vemos que ele usa recursos legítimos e legais que Deus colocou nas mãos dele, nas próprias mãos de Paulo. Então, o texto, ele não apresenta Paulo agindo por medo, muito pelo contrário. Ele está exercendo um direito que ele tinha. E isso também nos ensina algo, que confiar em Deus não significa ignorar os meios, as possibilidades que ele nos deu. Então, eu vejo que fé e responsabilidade têm que caminhar junta e alinhada. E aí, depois de consultar os conselheiros, de Festo, ele responde que ele poderia ir para César. E aqui, na verdade, tem uma ironia até nesse texto, porque os líderes, eles acreditam que eles estão impedindo o avanço do evangelho, mas é interessante porque cada tentativa, na verdade, eles acabam levando Paulo exatamente aonde Deus quer que ele esteja, que era em Roma. Então, o que poderia parecer oposição, na verdade, estava sendo usado como uma direção. Porque anos antes, o próprio Senhor havia dito a Paulo que ele testemunharia em Roma. E agora, mesmo através, então, de toda essa coisa aqui legal, desses processos, legais, essa promessa a gente vê que está mais perto de acontecer. Então nós vemos que às vezes Deus usa milagres e às vezes usa burocracias. Às vezes vai usar portas abertas, às vezes vai usar uma circunstância que de repente para nós pode até parecer que não vai ser importante, que não parece, às vezes, até espiritual. Mas a gente vê que Deus continua governando a história, mesmo quando ninguém percebe e nem mesmo nós percebemos. E alguns dias depois, chegam daí alguns visitantes importantes, o rei Agripa e a sua irmã Berenice. Elas vêm saudar
Festo. E aqui tem um detalhe até histórico interessante, porque o Agripa II, ele era descendente da família de Herodes, a mesma família que aparece diversas vezes no Evangelho e também em Atos. E além disso, ele conhecia profundamente os costumes e também os debates ali dos judeus. Então, provavelmente, era a pessoa mais qualificada que Paulo havia encontrado até aquele momento para entender as questões religiosas que estavam envolvido ali naquele caso. Olha a bagunça, né? Mas quem às vezes já teve problema de justiça sabe que é exatamente isso que acontece. Então, Festo, ele aproveita daí a oportunidade, porque aqui tem um problema. Paulo, ele apelou para César, mas Festo ainda, na verdade, não sabe exatamente o que ele vai escrever para o imperador. Porque, afinal de contas, qual que era a acusação? O que justificava enviar aquele prisioneiro para Roma? Então ele apresenta o caso para Agripa. E a maneira como ele resume a situação, na verdade aqui, é interessante. Porque Festo, ele basicamente diz que eles tinham algumas divergências sobre a própria religião e também sobre um certo Jesus que morreu, mas que Paulo, então, afirma estar vivo. E eu achei, na verdade, muito interessante perceber isso, porque aquilo que parecia uma simples briga religiosa, para Festo, era, na verdade, o centro da fé cristã. A fé cristã, que é o quê? Na verdade, a ressurreição. Então, no fundo, a questão nunca foi política, não era jurídica. Nós conseguimos ver aqui claramente que tudo girava em torno de uma pergunta: Jesus está vivo ou não? Porque a questão é, se ele ressuscitou, realmente tudo muda. Se ele ressuscitou, Paulo não era apenas um prisioneiro, era uma testemunha. Se ele ressuscitou, o evangelho não era apenas uma história, era uma verdade. Então, nada daquilo faria sentido. O capítulo, na verdade, termina com Agripa demonstrando interesse em ouvir Paulo, pessoalmente até. Essa audiência, ela ia ser marcada e a história daí continua. Mas eu gosto muito como Atos 25 termina, porque Paulo, então, ele está preso, nenhuma corrente caiu, a porta não se abriu, não teve ali algo espetacular, mas Deus está conduzindo tudo nos mínimos detalhes. E aqui, talvez alguém precise ouvir isso hoje, porque nem sempre o agir de Deus vai parecer impressionante aos nossos olhos. Às vezes ele está trabalhando enquanto tudo parece parado. Às vezes a promessa continua avançando, mesmo quando nós não conseguimos enxergar que está se movimentando. A gente vê Deus organizando aqui, encaixando todas as coisas. E aquilo que parecia apenas mais um julgamento, mais uma ação, era na verdade mais um passo rumo a Roma. Mais um passo rumo ao propósito, ao cumprimento daquela promessa. Porque quando Deus faz uma promessa, até nos bastidores da história, eles vão trabalhar a favor do cumprimento daquela promessa. Então os homens achavam que eles estavam julgando Paulo, mas Deus continuava dirigindo a história. Aquilo poderia parecer um atraso, mas na verdade era uma direção. Então, pense por alguns segundos se de repente existe alguma área da sua vida que pode parecer parada. Algo que de repente você sente que Deus prometeu, mas não aconteceu ainda. E aí você entrega isso ao Senhor de todo o seu coração, peça para que Ele possa te ajudar a confiar, mesmo que você não consiga enxergar a situação, o que está acontecendo. E aí você pode pensar com você mesma, será que você tem conseguido confiar em Deus durante os períodos de espera? Será que existe alguma situação em que você está confundindo silêncio com ausência do Senhor? Sabe, muitas vezes nós podemos, refletir mesmo, usando assim sabedoria e recursos e oportunidades que Deus colocou nas nossas mãos. E nós precisamos usar esses recursos. Então, será que a gente consegue perceber que Deus pode estar trabalhando, mesmo através de circunstâncias incomuns, e reconhecer esses recursos que Ele nos deu? Porque eu vejo que, às vezes, o maior milagre não é uma porta se abrir imediatamente. É descobrir que, mais tarde, Deus, na verdade, esteve conduzindo cada passo da história o tempo todo. Deus abençoe.